porque eu estava aqui já conversando com o nosso entrevistado. Quando você recebe alguém no estúdio que é cheio de conhecimento e agora está fazendo coisas novas, tipo, tem até um podcast. Na verdade, não é um podcast, é um programa num formato podcast, né, doutor? Isso. Que é todo cheio de modernidade. Dr. Roberto Calil está ali, ó, CNN Sinais Vitais. Dr. Calil entrevista todo sábado às 7h30 da noite. E por qual motivo nós estamos aqui com o doutor hoje? Para falar sobre as internações por infarto, que aumentaram 150% no Brasil nos últimos anos. O dado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Cardiologia e serve como alerta para a população feminina, porque existe uma máxima, doutor, e eu quero te ouvir sobre isso, por favor, de que somente os homens infartam muito e as mulheres não precisam se preocupar tanto com o infarto, né? Isso existe há mais de décadas, esse mito. Então é um mito? Não, é um mito que a mulher acha que não infarta, mas sim. A mulher infarta tanto quanto o homem. Porque o que acontece, a incidência do infarto em mulher, ela começa a aumentar depois dos 50 anos de idade, depois da menopausa. Porque os hormônios protegem a mulher e diminuem a incidência de infarto. Bom, então, por isso a mulher acha que não infarta, mas ela infarta tanto quanto os homens. Mesmo antes da menopausa, é muito comum infarto em mulher. E depois da menopausa, a incidência se iguala. E o mais interessante é que se você fizer uma pesquisa, e tem pesquisas das sociedades de cardiologia, se você perguntar para uma mulher, do que a mulher morre mais? Ela vai falar câncer de mama. Não é. É infarto. A incidência é muito maior em infarto. Sem falar que infarto, ele é responsável quase por 400 mil mortes por ano no país. Nossa, tudo muito. isso? Tudo isso. E a mulher está dentro dessa estatística. Então, é importante chamar a atenção, hoje é Dia Internacional da Mulher, que a mulher infarta sim, tem que se cuidar, tem que tomar cuidado com os fatores de risco, né? Assim como o exame ginecológico de rotina, tem que fazer uma avaliação clínica de rotina, né? E amanhã, por exemplo, fazendo propaganda dos Sinais Vitais... Maravilhoso, gostamos. Vai ser sobre infarto agudo do miocárdio. As causas, a incidência e vamos focar muito no infarto em mulher. Os sintomas, o tratamento. Então, amanhã, 19h30, vai ser muito focado também no infarto em mulher. É muito bom que a gente traga o assunto do infarto aqui, dos bons hábitos, porque é claro que qualquer morte gera dor, né? Perder alguém que você ama é sempre um processo de luto muito difícil. Mas quando a pessoa morre por infarto, você vê quem você ama adoecendo, também é muito difícil. Mas o infarto, ele tem um fator que é a surpresa. Você está conversando com a pessoa e é muito comum esse relato, né, doutor? Nossa, eu passei o dia conversando, de repente, mas estava aqui comigo, nada estava acontecendo e de repente infartou. Às vezes não existem sinais, doutor? Se não fizer um exame, você não tem sinais? Então, de uma maneira bem didática, se você pegar uma população que tem obstrução grave nas artérias do coração, uma população que não sabe, se você pegar 100 pessoas, 50% delas, a primeira manifestação vai ser infarto ou morte, que é o que você falou. Não tinha nada, infartou, não tinha nada, morreu. Caramba. Os outros 50% ou vai procurar o médico, começa com sintomas e vai procurar o médico, ou é feito numa avaliação clínica, num check-up. Mas você vê que grande parte, a primeira manifestação é infarto. Mais uma dúvida. Se eu tenho, por exemplo, uma mãe que morreu por infarto, um pai que morreu por infarto, eu devo pensar, puxa vida, então pode ser que eu tenha uma predisposição maior ou não exatamente? Não, você não tem nem que pensar, você tem uma predisposição maior. É? É uma doença hereditária, passa de pai para filho. Então, obviamente, a prevenção. Se meu avô infartou, meu pai infartou, eu tenho que me cuidar muito mais. Desde os, 30 anos de idade e tal, medir colesterol, tomar cuidado com os fatores de risco, que é a hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo. Então, é uma doença hereditária que passa de pai para filho. Nossa, então, ou seja, a gente tem de ficar atento a isso, né? Nessas questões, caso alguém aqui que nos assiste já perdeu alguém por infarto, eu já perdi alguém por infarto, é uma doença que é um mal... que vem sem você esperar, mas que depois você começa a perceber, nossa, mas então aqueles sinais já eram. Uma dúvida, doutor, tem gente que às vezes sente um desconforto, se me deixar em frente ao doutor Calil, eu vou perguntar 50 perguntas, vocês me avisem, tá bom? Quando é para parar, porque eu não aguento, quando eu tenho alguém aqui como o doutor Calil, eu quero fazer várias perguntas. Às vezes tem relato de alguém que está sentindo um desconforto no estômago e acha que é por uma dor de estômago, dor na barriga, ou se é uma questão de refluxo, mas na verdade já era um sinal de que a
pessoa estava pré-infartando? O que é isso? Isso, esse é um problema. A obstrução na coronária, os sintomas são muito inespecíficos muitas vezes. Você tem o sinal clássico, que é um aperto no peito, que caminha para o braço, suando frio, né? Quase escrito aqui, estou infartando. Esse é o clássico. Mas tem sintomas inespecíficos, como você falou. Começa com uma dor de estômago, por exemplo. Eu estou aqui sendo entrevistado por você ao vivo. Claro que minha pressão aumenta, há uma tensão. Tá. Eu fico mais tenso. Que pode confundir às vezes, aí né, o começa com uma dor de estômago, vamos supor. Aí fala, e passa, porque a dor da doença coronária, ela é muito traiçoeira. Eu começo com uma dor aqui. Eu estava tenso no programa e tal, toma água, passa. Ela faz isso, entendeu? Não é uma dor contínua muitas vezes. Você tem o sintoma, toma água ou qualquer coisa e passa, fala, não era nada. Tá. Mas aí ela vem de uma maneira mais intensa, ou dias depois, semanas depois, ou horas depois, e aí se consuma um infarto. Então, assim, você conhece seu corpo, eu conheço meu corpo. Quer dizer, qualquer sintoma estranho ao teu dia a dia, tem que procurar um médico. Tá. Não só no caso do infarto, como qualquer outro sintoma estranho que você tenha. Doutor, e quando a gente fala desse nosso coraçãozão, né, que a gente quer viver muito, por muito tempo com saúde, a gente fala também de bons hábitos. Tem uma pesquisa recente, mostrou que mulheres estão fumando menos, veja só, mas estamos, eu estou falando estamos como gênero feminino, né, generalizando, estamos bebendo mais. E quais são os riscos para esse grupo? Mas não está fumando tanto, tudo bem. Mas está bebendo mais do que o normal. Então, a doença coronária, o infarto, tem os fatores de risco. Quem é hipertenso, controlar a hipertensão, fazer exercício, controlar o diabetes ou os diabéticos, manter colesterol baixo, né? Evitar o sedentarismo, principalmente, e o tabagismo. Agora, é óbvio que o álcool em excesso, ele aumenta os níveis de pressão, aumenta o risco de qualquer doença, entre elas o infarto. Então, não adianta você, parei de fumar e beber muito, quer dizer. Claro que o risco do cigarro, ele acaba sendo maior. Mas a bebida em excesso faz mal não só para o coração, como para qualquer órgão, né? E ultimamente fica aquela moda de que o cigarro, como é que chama? Eu nunca sei o nome, que é o eletrônico. Vape, que não faz mal. Olha, isso é a mesma coisa. Então, por favor, nos alerte, doutor. Há trabalho científico mostrando, vamos usar o vape, o cigarro eletrônico, para a pessoa que fuma, porque ela vai parando de fumar. Veja, independente dos estudos científicos, o clássico na literatura é o seguinte: cigarro faz mal. O cigarro eletrônico, o cigarro convencional, qualquer tipo de cigarro faz mal à saúde. Então, pare de fumar. Eletrônico, convencional, cigarro de palha, o narguilé, qualquer um desses. A nicotina faz mal. Tá. Mais uma pergunta, prometo que é a última, hein, doutor? Então, daqui a pouquinho eu vou ter que fazer aqui um pagamento de uma consulta. Eu estou abusando que eu estou ao vivo, inventando que eu sou âncora para tirar as dúvidas particulares. Do número de infartos, qual que é o número assim? A cada tantas pessoas infartam e não morrem, ou infartam e morrem. O que é mais comum? Geralmente o infarto geralmente vem acompanhado da morte ou não sempre? Para você ter uma ideia, as pessoas que chegam no hospital infartado, né, quase 50% delas morrem antes de chegar no hospital. É bastante. Nossa, bastante. Bastante. Claro que a medicina evoluiu muito no tratamento. Sim. Então, quanto antes de chegar no hospital, a mortalidade diminui. Mas grande parte morre antes de chegar no hospital. Então, você veja que é uma incidência alta. Como eu te falei, 400 mil pessoas morrem de infarto no Brasil por ano, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não é morte, número de infartos. Infarta um brasileiro, um americano, a cada 40 segundos. É muito. Nossa! É muito. Então, no Brasil, também, são milhares de pessoas que morrem por dia de infarto. Tá. Então, é uma doença, realmente a doença que mais mata no mundo. Cuidemos da nossa saúde, fazendo a ressalva aqui pelo Dia das Mulheres. Nós vamos mais ao médico, geralmente, porém, precisamos nos cuidar sempre mais. Doutor, eu perguntei tanto, daqui a pouco o senhor manda o boleto, tá? para eu pagar por essa consulta, tá bom, doutora? Aproveitando que ela está ancorando o jornal, já pergunta tudo. Muito obrigado. Obrigado. CNN Sinais Vitais, doutor Calil Entrevista, amanhã, 7h30 da noite, aqui na CNN Brasil. Beleza? Muito obrigada, doutor. Obrigado.